Estamos de volta com o nosso programa Metrópole em Ação, aqui pela TV Metrópole. E olha, estamos ao vivo também pelo YouTube. Bota aí o canal no YouTube, é Metrópole em Ação, tá bom? Metrópole em Ação. Olha, gente, Centro Global da Educação, liderada aí pelo Ministério da Educação, é marcada pela reunião de ministros da Educação do G20 em Fortaleza. Todos os olhos do mundo discutindo sobre a educação no G20 Educação, em Fortaleza. Durante o encontro, os ministros revisaram conjuntamente o resultado do trabalho realizado pelo Grupo de Trabalho GT de Educação referente aos tópicos discutidos neste ano de presidência brasileira. Você sabe que o Brasil está presidindo aí o G20, né? Valorização dos professores são um dos tópicos discutidos, conteúdo digital, muito importante, engajamento escola-comunidade. O evento também contou com uma coletiva de imprensa sobre a reunião ministerial, em que o ministro de Estado da Educação do Ceará, Camilo Santana, apresentou o balanço das reuniões de educação sobre a trilha de Sherpas do G20. Acompanhe aí, ó. No último encontro do G20 em 2023, nós sugerimos, quando o G20 veio para o Brasil, nós sugerimos três temas importantes para a discussão neste ano aqui no Brasil. Um que é a valorização dos professores, da carreira do magistério. Até porque esse é um problema hoje mundial, né? Tem um estudo da OCDE que mostra que nos próximas décadas nós precisaríamos de 50 milhões de novos professores para atender a universalização da educação básica em todo o mundo. Portanto, e há um desestímulo das pessoas quererem ser professores, né? Então, nós fomos buscar experiência de vários países do mundo inteiro. Inclusive, nós estamos lançando, em breve, o presidente Lula está lançando um conjunto de medidas aqui no Brasil para estimular o magistério, para estimular que pessoas façam licenciatura no Brasil. A gente tem déficit de professor de matemática, de física, de química, né, formados na sua área. Então, esse foi um tema importante que nós apresentaremos o balanço dessa discussão ao final do dia de hoje, porque essa aqui é a reunião final com a presencial, porque foi durante todo o ano de discussão técnica com as equipes dos países, reuniões virtuais, tivemos 3 reuniões presenciais, foi em Brasília, no Rio de Janeiro, e agora essa em Fortaleza com a presença dos ministros. O segundo ponto foi como a gente dividir as experiências de ferramentas tecnológicas pedagógicas entre os países, né? Porque cada país tem sua, apesar de você ter o seu modelo pedagógico diferente dos países, várias têm experiências importantes, principalmente digitais, né, para que os outros países pudessem conhecer, né? Então nós estamos compartilhando essas ferramentas tecnológicas de formação pedagógica entre os países do G20. E o terceiro ponto que foi ponto de discussão no G20, que também foi o tema agora pela manhã, foi a relação escola-comunidade, né? A necessidade da escola buscar discutir os problemas da comunidade, envolver a comunidade. A escola não pode ser simplesmente um espaço isolado da sociedade. Então ela precisa estar discutindo os problemas ambientais, os problemas sociais, os problemas da violência, problemas, né? Então, e vocês puderam participar agora pela manhã e ver que 49 experiências de países foram trazidas para cá e apresentadas através de um vídeo, inclusive com depoimento de pessoas dos países, que pela primeira vez nós trouxemos pessoas de outros países para falar um pouco das experiências da relação escola-sociedade. Mas o mais importante do G20, que eu considero, primeiro é que, apesar das diferenças que existem, né, entre os países, mas há uma convergência entre todos nós do G20 da necessidade de priorizar a educação, de garantir maior financiamento, né, até porque o G20 é um espaço para discutir a economia dos países do G20, e ainda não é ainda suficiente os recursos que estão sendo disponíveis na grande maioria dos países do mundo para garantir a universalização, a inclusão, a equidade da educação, né, nos países globais. Então, para nós, essa é um espaço importante para, repito, repartir experiências, discutir esses 3 temas, mas fundamentalmente colocar
a convergência desses países para a necessidade de se priorizar a educação no nosso planeta. Gente, deixa eu ler uma notinha aqui que saiu no Diário do Nordeste sobre uma discussão que eu acho muito interessante, que é o uso de celular por jovens e crianças na escola. Há uma medida muito importante sendo tomada através de um PL, que é o projeto de lei do Ministério da Educação, que quer proibir, eu acho uma medida muito salutar, apesar desse nome proibir, que as pessoas não gostam desse nome proibir, né? O uso de celular por crianças e adolescentes, do ensino infantil e do Fundamental 1. E o Fundamental 2 e o ensino médio, haveria aí uma regulação, entendeu? Teria um tempo para o menino usar o celular. E na sala de aula, para ninguém. Na sala de aula, o celular só seria, caso isso seja aprovado e vire lei, realmente sancionado pelo presidente, o celular só seria utilizado para assuntos pedagógicos, coordenados pelo professor. Eu concordo com isso, gente. Olha, deputados federais reunidos na Comissão de Educação da Câmara votaram e aprovaram quarta-feira, dia 30 agora, passada, o projeto de lei que proíbe o uso de celulares nas escolas brasileiras. Olha, gente, não tome isso aí como uma imposição. Aí vem aquele pessoal para a internet dizer assim, cadê minha liberdade de expressão? Que tal de expressão, rapaz? Isso é educação, isso é educação para as crianças, rapaz. Você tem uma ideia, eu chamei um professor aqui, isso foi em julho, agosto mais ou menos, a participação do professor aqui, ele trouxe um dado muito interessante. Aquelas pessoas, aqueles que trabalham, executivos do Vale do Silício, proíbem os seus filhos de ficarem muito tempo no celular. Eles estipulam 1 hora por dia, 2 horas por dia no máximo, depois retomam o celular da criança, do adolescente, é isso. Quem ganha dinheiro com o celular, quem fabrica os componentes do celular, que é o Vale do Silício, toma essa providência com os filhos, porque sabem que o uso excessivo do celular é muito prejudicial, não traz benefício para o estudante. Aí diz o seguinte, o PL, a proposição tramita na casa, PL que eu falo aqui é o projeto legislativo, né? Há 9 anos que tenta exatamente aprovar isso aí. Com a aprovação no colegiado, o projeto de lei não precisa passar pelo plenário, né? A aprovação vem em meio ao debate reacendido pelas declarações do ministro Camilo Santana, que em setembro falou ao Diário do Nordeste sobre a intenção do MEC de propor uma lei que vetasse o uso de aparelhos celulares nas unidades. Quem retomou esse assunto, porque está há 9 anos lá no Congresso Nacional, esse projeto de lei, e não se consegue dar avanço nas discussões. Aí o ministro esteve aqui no Ceará, Camilo Santana, e em entrevista ao Diário do Nordeste ele falou que pretende realmente abrir essa discussão para a proibição dos aparelhos celulares. O ministro Camilo Santana, como também eu concordo, que o celular nas escolas, mais do que benefícios, pode trazer malefícios para a aprendizagem dos alunos, tira a atenção dos alunos. Então, em paralelo, a Câmara retomou o debate do projeto de autoria do deputado Alceu Moreira, que é do PMDB do Rio Grande do Sul, que estava na casa desde 2015, né? E nos últimos dias debateu o PL 215 da Comissão de Educação. Deixa eu ver se diz alguma coisa que trata o PL. O que diz aqui, ó? Olha, o ministro da Educação, ele diz o seguinte, ó, a ideia é que a gente possa ter uma lei única nacional. O MEC tem ouvido os conselhos estaduais e municipais de educação, ouvindo experiências importantes em outros países e conversando com especialistas. A ideia é aproveitar o projeto de lei que está já na Câmara, né, para que possa ser aprovada uma proposta proibindo o uso dentro da sala de aula, que os equipamentos só possam ser utilizados dentro das salas para fins pedagógicos, é o que quer o ministro da Educação, Camilo Santana. Eu fico imaginando aí, uma lei dessa é aprovada pelo Congresso Nacional, proibido, por exemplo, digamos que a lei seja assim, meninos e meninas até o ensino infantil, até o Fundamental 1, Fundamental 1 até a 4ª série, né? Até a 4ª série não pode levar para a escola celular, não pode de jeito nenhum, porque até essa idade a escola não vai utilizar o celular como instrumento, como equipamento pedagógico, entendeu? Porque para a lei, uma vez sendo aprovado, o celular só pode ser utilizado, só poderá ser utilizado se for em benefício da educação, se for como instrumento pedagógico, tá?
Então, digamos que a lei foi aprovada. E para alunos do ensino fundamental 2, que é da 5ª a 9ª série, ensino médio, 1º, 2º, 3º ano do ensino médio, só pode utilizar na sala de aula com a orientação do professor. Aí imagina aí a carga de responsabilidade que vão ter os professores para controlar esses meninos, né? Com o celular na mão, menino aí do ensino médio, lá com seus 14, 15, 16 anos, ensino médio com o celular na mão, e pegar esse celular, utilizar somente na escola, só para estudar. Você imagina a responsabilidade que a legislação vai jogar sobre os ombros do coitado do professor, para controlar esses meninos. E na escola pública? Na escola pública, onde já se registrou ameaças de alunos contra professores. Você já pensou? Na escola pública, menino de 15, 16 anos, professor, não pode utilizar o celular não. Meninos, como é, professor? Como é? Pois vem tomar aqui. Imagina aí, imagina a situação de estresse que deve acontecer nas escolas. Acho que a lei, uma vez aprovada, deve ter algum tipo de regulamentação para auxiliar o professor nessa tarefa. Porque vai ser muito difícil para o professor controlar esses meninos, controlar meninos e meninas para não usar o celular na escola para consultar Instagram, Facebook, TikTok, Kawaii, sei lá, essas coisas todas aí de internet que só tira o tempo dos meninos. Tira o tempo e o QI e a inteligência, e eles não percebem isso. Estão tirando a inteligência dos meninos, e eles não percebem isso. Daqui a pouco, a nossa juventude aí que fica ligado 24 horas no celular, não vai ter mais a capacidade de raciocinar, não vai ter mais a capacidade de pensar, porque está ligado totalmente nas mídias digitais, não tem mais a capacidade de raciocinar, não sabe mais ler um livro, só sabe ver vídeo, só sabe ver coisas que não levam exatamente ao seu crescimento intelectual. Essa é a realidade. E é o que quer exatamente evitar o Ministério da Educação. Porque uma tendência, aqui no Ceará, pelo menos aqui no Ceará, uma tendência é que nós tenhamos escola em tempo integral. E tendo escola em tempo integral, o menino passando o dia todo na escola, vai ser o dia todo com o controle do uso do celular. É o dia todo o celular sendo controlado pelos professores. E aí vai ser muito bacana. Esses meninos vão ter um crescimento na sua fase intelectual, no seu pensamento intelectual, no seu raciocínio. Vão ter um crescimento no seu raciocínio. Porque se depender só do celular, meu amigo, já era. Bom, gente, olha só. Trazer uma matéria aqui para vocês que é do Senado, TV Senado. Presidentes dos parlamentos dos países que compõem o G20 se encontram na semana que vem no Congresso Nacional em Brasília. Vai ser a 10ª edição do P20, com o tema Parlamentos por um Mundo Justo e um Planeta Sustentável. Um evento que deve reunir mais de 60 países aqui no Brasil, além de organismos internacionais e convidados. Isso vai acontecer na próxima semana em Brasília, hein? Acompanhe aí, ó. Parlamentos por um mundo justo e um planeta sustentável. Com esse lema, o Congresso Nacional recebe a 10ª cúpula de presidentes dos parlamentos do G20, de 6 a 8 de novembro. O evento, chamado de P20, deve reunir mais de 60 países entre membros do G20 e convidados, além de organismos internacionais também convidados, como a Organização das Nações Unidas e o Parlamento Latino-Americano. O evento é organizado pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados, em parceria com a União Interparlamentar. O P20, sem dúvida nenhuma, será um dos, ou talvez o maior evento já realizado de diplomacia parlamentar no Congresso Nacional. Estarão aqui presentes os presidentes de parlamentos dos países mais poderosos do mundo. Uma grande honra para o parlamento brasileiro sediar este evento aqui nesses dias. No dia 6, será promovido o Fórum Parlamentar do G20. No dia seguinte, será realizada a cerimônia oficial de abertura da cúpula com a chegada dos presidentes dos parlamentos, seguida das sessões de trabalho que continuam até o dia 8. Durante os 3 dias do evento, a depender dos interesses de cada país, os chefes dos parlamentos também podem realizar reuniões bilaterais. Na programação, discussões sobre temas de interesse global, como o combate à fome, à pobreza, à desigualdade, o enfrentamento à crise ambiental, sustentabilidade e governança. O objetivo é a troca de ideias e experiências que resultem em impacto real na vida da população e uma participação ativa dos parlamentos nessas soluções.
Nós adotamos os mesmos eixos temáticos do G20 para o P20. Então, combate à fome, transição energética e mudança climática e uma reformulação da governança global para o século XXI, estes 3 temas perpassam a realidade de qualquer país hoje. A população poderá acompanhar, a partir dos documentos emitidos tanto pelo P20 quanto pelo G20, um posicionamento do Brasil em relação a esses 3 temas. E daí advindas ações que poderão resultar em políticas públicas dentro do território nacional. Ao fim do encontro, os líderes dos parlamentos pretendem adotar uma declaração conjunta. O documento deve ser entregue à cúpula de líderes do G20, que acontece nos dias 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro, com a presença das lideranças dos países membros da União Africana e da União Europeia. Olha, gente, amanhã, dia 2 de novembro, é conhecido nacionalmente um dia dedicado aos finados, às pessoas que já partiram, né? E amanhã é dia de homenagem aos nossos entes queridos, que já estão em outra dimensão. Aqui eu fico lembrando da minha mãezinha querida, que partiu em 2019, dia 10 de outubro de 2019, né? Já faz aí 5 anos, né? Entretanto, a ocasião pode ser um momento também bastante complicado, doloroso, para aquelas pessoas que ainda não superaram o luto, não é? Principalmente para as pessoas que ainda não superaram o luto, tá? Então, hoje, sexta-feira, é um dia da gente fazer essa reflexão sobre isso, né? As pessoas que enfrentam esse processo difícil do luto. Eu vou conversar aqui sobre esse assunto, vou conversar aqui com a Elaine de Tome, que ela é filósofa, é psicanalista e hiponoterapeuta, né? Faz terapia através da hipnose, né? Doutora Elaine, muito bom dia. Bom dia. Elaine, me diga uma coisa, uma das coisas que a gente tem certeza na vida é a morte, né? Ninguém pode evitar, mas é uma coisa que vai acontecer, não é? Mas a gente não vai passar a vida toda pensando na morte, tem que pensar na vida. No entanto, tem pessoas que não conseguem superar o luto de entes queridos, às vezes de um filho, às vezes de um pai, às vezes da mãe, do marido, esposa. O que essas pessoas, o que falta nessas pessoas, Elaine? O luto, ele é um desafio muito grande para nós. Embora seja tão natural quanto a vida, perder alguém é algo desafiador, porque você perde aquela pessoa, acaba que você morre um pouco de você também, como aquela pessoa te via, como ela te enxergava, como ela te tratava, e só aquela pessoa te tratava daquela forma. E por isso que é tão desafiador que a gente possa lidar com essa ruptura tão forte. E o luto, ele é um processo. A gente precisa respeitar esse processo, porque do dia em que nós tivemos a desorganização, o rompimento, a ruptura, até o dia em que a gente se adaptar e aceitar uma nova realidade que nós temos que criar para nós. E o dia de finados, ele não é para ser exatamente uma data triste, mas da gente lembrar e também fazer homenagens para aqueles que nos deixou, para aquele que deu seu amor, que viveu conosco. Então é um momento da gente celebrar a gratidão e que nós tivemos o privilégio de viver com aquela pessoa. Então precisamos olhar para essa experiência de uma forma para desenvolver a nossa gratidão, para que a gente possa criar uma nova forma de viver, porque aquela pessoa, ela não vai estar mais com a gente fisicamente, mas ela precisa estar conosco de outra forma, presente nos nossos pensamentos, no nosso dia a dia, os aprendizados que tivemos, as lembranças boas, as experiências, tudo isso é uma forma da gente ir lidando com a dor e dando espaço para que a gente possa continuar vivendo e olhando para aqueles que ficaram perto de nós, porque tem pessoas que estão conosco, que a gente precisa se abrir para viver e continuar vivendo essas novas experiências. Qual é o período normal que a pessoa tem, assim, é 1 ano, 6 meses, que a pessoa tem de viver o luto
que depois disso passa a ser visto, a ser interpretado como uma doença, não é? Exatamente qual o período. E qual é a morte mais difícil de superar? É do pai, da mãe ou do filho? Eu acredito que seja de um filho, de uma filha, na sua avaliação. O luto ele não tem um tempo definido de quanto tempo nós vamos sentir, mas o primeiro ano sempre é um dos mais desafiadores, que é o primeiro aniversário, o primeiro Natal, o Ano Novo, aquela primeira vez que você vai àquele local sem essa pessoa. Mas vai depender de cada um, depende da estrutura emocional de cada um, do amparo das pessoas ao seu redor, sua rede de apoio, a sua questão de como você está vivendo, quanto você dependia daquela pessoa. Então, são muitos fatores que relacionam a questão de quanto tempo vai demorar. E o luto mais difícil, a gente costuma dizer que é o meu, é o nosso, né? É o de cada um. Tem muitas pessoas que acham de fato que perder um filho, perder um pai, uma mãe, um marido, né? Mas isso depende muito, e a dor mais desafiadora é a nossa, né? Não tem um luto que é o pior, o melhor, mas tem pessoas que lidam dependendo daquilo que ela aprendeu, as experiências que ela teve, o nível de lidar com a morte seja bem diferente da maneira de outras pessoas. Eu estou conversando aqui com a filósofa, psicanalista e hipnoterapeuta Elaine de Tome, falando exatamente sobre o luto, exatamente sobre o dia de finados, o posicionamento que as pessoas devem ter exatamente com aquelas pessoas que já partiram. Elaine, eu sou católico e assim, respeito todas as profissões de fé, todas as religiões, né, que existem no mundo, cristãs ou não. Eu tenho o maior respeito, né? Eu acredito que cada um tem a sua fé. Para as pessoas que têm fé como eu, é um conforto saber que nós teremos uma nova vida depois desta aqui, que aqui é apenas uma passagem para uma vida melhor, para uma vida eterna. É isso que nós católicos acreditamos na ressurreição, tá? Mas para aquelas pessoas que não têm fé, aquelas pessoas que não acreditam em Deus, um ateu, por exemplo, qual é o posicionamento que um ateu tem diante da morte, diante do luto? É mais difícil para ele superar o luto? Uma pessoa que não acredita em Deus? A questão da espiritualidade ajuda muito, porque você tem uma visão de uma vida após a morte. Agora, uma pessoa que é ateu, ela não acredita nisso. Vai depender muito da maneira como ela enxerga a vida. Se ela entende que findou, acabou naquele momento, eu aproveitei, eu vivi a situação da forma como foi, né, de não ter arrependimentos, é isso que também vai influenciar muito como ele vai lidar. Porque enquanto a gente está vivo, a gente deve aproveitar os nossos relacionamentos. Até essa percepção de que um dia nós vamos morrer ou que alguém não vai mais estar entre nós, nos ajuda a aproveitar melhor o nosso momento presente. E isso vai ser um diferencial. Poxa, eu não tenho culpas, eu não me sinto arrependido de nada, eu fiz tudo o que era possível, eu estive com essa pessoa e eu só vou sentir e lembrar de tudo que nós vivemos. Então, isso é um acalento, isso é um aconchego para o nosso coração. Por exemplo, uma pessoa que chega no seu consultório, tá? Você como psicanalista, diz que não consegue esquecer, por exemplo, o filho que perdeu, o filho que um dia desses não, faz algum tempo, eu acho que esse empresário já morreu, naquela época que eu conversava com ele não conseguia, até aquele momento que eu conversei com ele, não conseguia superar a perda de um filho que ele tinha. Aquela perda havia, se não me engano, 12 anos. Não conseguia, 12 anos. O que é que você diz para uma pessoa quando procura o seu consultório, quando procura você, que não consegue superar? Qual é a orientação principal? Porque essa orientação pode servir para as pessoas que agora estão nos assistindo e que amanhã, dia 2, vai ser um dia doloroso para ela, exatamente dia de finados, ela que tem essa dor que não passa. Qual é a sua principal orientação como psicanalista? Eu gosto muito de uma frase que fala assim, viva o luto para não viver de luto. E o que é viver o luto? É você
administrar e lidar com essa dor, falar sobre a pessoa, é você reverenciar o que ela representou e ela é na sua vida, é buscar momentos espirituais para você lidar, porque aqui é uma matéria, né? A gente é muito mais do que uma matéria, nós somos espirituais, seres espirituais também. Então, você falar sobre a pessoa, você conversar, escrever um livro, escrever livro não, um diário, né, que eu digo. Tem pessoas que abrem até mesmo projetos institucionais para poder lidar com essa dor, para poder ajudar outras pessoas. Então, existem outras atividades, planejamentos para o futuro, como essa pessoa gostaria que você estivesse, o que é que ela diria para você nesse momento. Isso tudo vai fortalecendo para que você lide com essa dor, viver o luto para não viver de luto, para você criar uma nova vida para viver, porque nossa vida nunca mais será a mesma depois de perder um amor, uma pessoa especial na nossa vida, mas ela vai ser diferente e nós precisamos alimentar essa esperança em nosso coração e lidar com essa continuidade do que é a vida. Amanhã, dia 2 de finados, amanhã dia de finados, só para encerrar nossa entrevista, já agradecendo a você, qual é, na sua opinião, a principal homenagem que nós podemos fazer amanhã, dia 2, a todos os finados? Elaine. É lembrar das coisas maravilhosas que você viveu com essa pessoa, conversa com alguém, relembra esses momentos especiais. Você pode fazer a comida preferida dessa pessoa, assistir o filme que ela tanto gostava, ouvir as músicas que ela gostava de ouvir, ir até um local onde vocês geralmente iam, porque esse ponto de encontro vai enriquecer o seu dia de finados, até mesmo visitar o cemitério se você se sentir à vontade, se essa for uma tradição da sua família, para que você possa entrar em contato com essa pessoa. Se chorar, é uma forma da gente aliviar o nosso coração, da gente poder sentir as nossas emoções. Então, viver o luto é você entrar em contato com a sua dor, ainda que seja difícil, mas você vai amenizando com o tempo. Então, façam as suas homenagens da forma como você se sente bem, se sente melhor. Ok, estou agradecendo aqui a Elaine de Tome. Tome, só uma curiosidade. Esse de Tome, T-O-M-Y, é uma homenagem a alguém? Esse de Tome, ele é um sobrenome do meu esposo, que faleceu em 2021. Né? Então, ele tinha descendência italiana e até hoje eu tenho o nome dele no meu nome. Uma homenagem a ele? Não entendi. É uma homenagem ao esposo que faleceu? É o nome que eu tenho desde que nós nos casamos. Ok. Quero agradecer que a Elaine de Tome, filósofa, psicanalista e hipnoterapeuta. Um abraço para você, muito obrigado e feliz dia de finados para você também. Um abraço e desejo a todos que seu coração possa ser acalentado nesse dia tão difícil, mas que pode ser também muito especial. Abraço, bom dia. Bom, gente, um abraço para todo mundo. Muito obrigado pela audiência. Um bom dia. Excelente sexta-feira para você. Bom fim de semana, bom dia de finados também. E até segunda-feira, se Deus quiser.